Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Muito tem se falado sobre transformação digital. Sem dúvida, uma expressão e um tema relativamente recente, mas muito mais complexo e carente de muito estudo. Mais do que se possa imaginar, até porque envolve uma infinidade de aspectos. O certo é que a transformação digital é uma necessidade imperiosa para as empresas que querem se manter ou crescer no mercado de hoje. Para termos uma ideia, The Future of Jobs Report 2020, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, apontou que até 2025, 80 milhões de trabalhos poderão deixar de existir e que mais de 80% dos trabalhadores terão de desenvolver ou aprimorar o uso de processos digitais e trabalho remoto. Assim, a transformação digital deverá impactar, direta ou indiretamente, na vida de milhões de pessoas. Todavia, a transformação digital também traz alguns aspectos que merecem uma atenção especial. É que ela pode implicar na circulação e distribuição de dados e de informação das pessoas e sobre as pessoas. Por isso, a necessidade da proteção desses dados, que também é um tema que vem sendo muito debatido nos dias de hoje, especialmente em face da nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Para se ter uma ideia, a cada minuto, 500 horas de vídeo são carregadas no YouTube, 450 mil tweets são realizados, 2,5 milhões de posts são feitos no Facebook e mais de 500 milhões de usuários ativos diários no Instagram postam histórias. No programa de hoje, para falar sobre o tema da transformação digital nas empresas e outros assuntos relacionados, vamos receber o CEO da empresa Omnius Blue, de São Paulo, Adilson Taub Júnior, que tem MBA em Gestão Estratégica de Negócio, pós-graduado em Engenharia de Software e especialista em LGPD e Compliance. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, estamos recebendo o CEO da empresa Omnius Blue, de São Paulo, Adilson Taub Júnior, que tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios, pós-graduado em Engenharia de Software, especialista em LGPD e Compliance. E, Adilson, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu quero começar perguntando, para esclarecer ao nosso público, o que é a transformação digital na empresa e qual a importância dessa transformação nos dias de hoje? Bom, primeiramente agradeço o convite, muito bom estar aqui com você. Bom, quando a gente fala em transformação digital, basicamente a gente está falando de como a gente vai lidar com o massivo volume de informação que os negócios hoje produzem. Claro que nós, como sociedade, sempre passamos por transformações tecnológicas. Isso é até mais fácil de enxergar. Desde quando a gente saiu da caverna e descobriu o fogo, isso foi uma transformação tecnológica. Depois a gente descobriu a roda, isso foi uma outra transformação tecnológica. E ao longo da história humana, as transformações tecnológicas acabam ditando o rumo da sociedade. Agora, quando a gente fala em transformação digital, é um assunto que está diretamente conectado com essa ideia de tecnologia, mas muito mais focado na questão do volume de informação tratado nesse cenário que a gente se encontra hoje em dia. Então, basicamente, se a gente pudesse resumir, a transformação digital é entregar novas ferramentas que vão fazer com que uma empresa, um negócio, uma cidade possa operar esse massivo volume de informações da maneira mais eficiente possível. E você acha que a transformação digital hoje é um imperativo para quem quer crescer ou mesmo manter-se no mercado? Lembrando que, como eu falei na abertura do programa de hoje, é isso, The Future of Jobs Report de 2020, que é um relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial, apontou que até 2025, 85 milhões de trabalhos poderão deixar de existir e que mais de 80% dos trabalhadores terão de desenvolver ou aprimorar o uso de processos digitais e trabalho remoto. Sem dúvida nenhuma. Acompanhar a evolução da transformação digital é se manter relevante no mercado, por assim dizer. Dado esse cenário novo que nós temos operacional de qualquer transação mercadológica, que não tiver na crista da onda da transformação digital, acaba ficando para trás e perdendo oportunidades. Então, dizer que isso é imperativo é muito correto. E não é difícil a gente chegar a essa conclusão, que estar
adequado a essa transformação digital, ou fazer parte dessa transformação digital, é, sem dúvida nenhuma, querer sobreviver no mercado de hoje. Se a gente olhar qualquer tipo de modelo de negócio que tem hoje no mercado, sendo ele disruptivo ou comum, né? Uma simples padaria ou até mesmo um restaurante, um comércio, se ele não conseguir operacionalizar o seu dia a dia, usando ferramentas tecnológicas e trazendo essa transformação digital para a prática, ele não vai conseguir atender cliente, ele não vai conseguir estar em contato e ter feedbacks constantes com esses clientes, entender aonde ele está errando, o que ele pode melhorar, que tipo de produto está sendo procurado ou não. Fazer isso na mão, hoje em dia, manualmente, contando ali o seu estoque ou muitas vezes tentando se comunicar com o seu cliente de uma maneira analógica, é te deixar para trás, é fazer com que os seus concorrentes que vão estar fazendo isso de uma maneira mais inteligente e vão estar executando a transformação digital, te larguem à frente e você vai ficar para trás. Então, com certeza, cuidar da transformação digital é se manter ativo e relevante no mercado. Até porque hoje também quem vai administrar uma empresa, um negócio, qualquer que seja, tem que ser baseado em dados, em informações para tomada de decisões. E esses dados e essas informações, elas dependem dessa transformação digital também. Claro, a gente nunca pode ignorar o feeling do empreendedor. Isso ainda faz parte da gestão e faz parte de saber tocar um negócio. Eu nunca toquei, por exemplo, um negócio de comida, de alimentação. Se eu entrar nesse mercado, eu vou ter muito mais dificuldade do que alguém que já viveu aquilo. Mas isso já não é mais o suficiente. Essa gestão baseada em dados ou baseada em fatos é muitas vezes o diferencial entre você fazer uma boa escolha, um bom investimento, uma boa alteração do teu negócio. Por exemplo, se a gente olhar para o varejo, hoje você só consegue um bom preço se você negociar em grandes quantidades. Imagina se você contratar uma grande quantidade ou adquirir uma grande quantidade de lotes de alguma coisa que você não vai ter demanda para aquilo. Como é que você vai ter essa visão hoje? Você tem um feeling, olha, eu sei que nessa época do ano esse tipo de produto sai mais ou esse tipo de serviço vende mais, mas isso já não é o suficiente, porque quando o volume se escala, eu preciso, além do feeling, ter dados para fazer isso. E como é que eu vou obter esses dados? Através de tecnologias e ferramentas que estão diretamente conectadas a essa ideia de transformação digital, que vão colocar na mão do empresário, na mão do empreendedor, informações mais palpáveis, matemáticas, para que ele possa tomar essa decisão com base, além do feeling, na realidade. E pensando nisso, a gente vê que abre um novo espaço para novos profissionais, né? Isso, essa transformação digital. E aí eu lhe pergunto, que conselho você daria para aquela pessoa que busca uma profissão ou uma carreira profissional diante desse cenário que foi descrito pelo Fórum Econômico Mundial e dessa necessidade dessa transformação digital? Legal. Bom, uma coisa é fato, se a gente olhar para algumas décadas atrás, era muito comum a gente dizer que quem não sabe falar inglês não vai estar pronto para o mercado. Né? Isso. Hoje, isso já não se discute mais. O que se discute é quem não sabe operar tecnologia está fora do mercado. Então, independente da área que você for escolher para a tua carreira ou estiver trilhando, você inevitavelmente vai tratar de ferramentas tecnológicas. Então, quando a gente olha para dados como esse ou previsões que dizem que um certo negócio ou um certo nicho de mercado vai passar por uma transformação que vai obrigar a substituição de mão de obra manual de pessoas por robôs ou por ferramentas tecnológicas, isso não significa que é um desastre econômico para todo mundo. Significa que as pessoas que hoje estão alocadas nesses espaços ou nesses mercados vão precisar saber lidar com as tecnologias que entram aí. Então, uma dica básica é necessário estar perto da tecnologia, não necessariamente cursar uma carreira de tecnologia. Isso não é para todo mundo, mas independente da sua carreira, seja ela marketing, se você quiser trabalhar com logística ou se você quiser trabalhar com comunicação, é necessário entender como é que a tecnologia opera dentro desse mercado. Você vai, por exemplo, trabalhar com comunicação de pessoas, mudou muito. A comunicação mudou por conta da tecnologia. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem plataformas de streaming que entregam o conteúdo de comunicação diferente do que se entregava anteriormente. Se eu entrar no mundo de comunicação sem entender como a tecnologia apoia isso, aí sim eu corro o risco de ficar fora. Agora, se você colocar sua paixão e seu conhecimento técnico naquela área, aliado ao conhecimento das tecnologias que suportam ou melhoram
o dia a dia de como essa área funciona, certamente esse número deixa de ser assustador e pode passar, inclusive, a ser oportunidade para quem está ali, porque há uma falta de mão de obra em qualquer cenário quando o assunto é tecnologia. O Adilson Taub Júnior, CEO da empresa Omnis Blue de São Paulo, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, pós-graduado em Engenharia de Software e especialista em LGPD e Compliance. E aí, Adilson, eu quero retomar falando de outro aspecto da transformação digital que foi abordado na abertura do programa, que diz respeito à circulação e proteção de dados pessoais e da privacidade. É indiscutível que não existe mais separação entre o mundo físico e digital. E isso, de alguma forma, tem revolucionado a relação entre clientes e empresas. De um lado, nós temos consumidores cada vez mais exigentes e buscando não apenas um produto ou serviço, mas uma experiência personalizada. E do outro, nós temos empresas preocupadas em identificar as dores da persona e oferecer produtos e serviços que atendam a essas expectativas. Mas tudo isso, é claro, tem um preço. E para atender de forma personalizada, a tecnologia é uma grande aliada, inclusive na coleta e no processamento de dados pessoais. Como é que você avalia esse cenário que gera também preocupações legítimas em relação à privacidade? Perfeito. Bom, nada vem de graça, não há almoço grátis, como a gente gosta de falar. Ao mesmo tempo que a tecnologia e a transformação digital, ela traz uma série de benesses, seja para as empresas, para os negócios ou até mesmo para o próprio consumidor ou cliente, essa troca tem um preço. Quando a gente usa, por exemplo, aplicativos que comandam ou nos ajudam a trafegar na cidade com carro, o que acontece? Até outro dia, você dependia do conhecimento do motorista para saber qual é o melhor caminho para chegar em casa. Isso. Hoje a gente tem aplicativos que nos ajudam a dizer, olha, vira na próxima esquina, pega aquela rua paralela e muitas vezes leva a gente por caminhos que a gente nem conhecia que existiam. E isso, aparentemente, sem nenhum custo. Pois bem, o que acontece? Aí está havendo uma troca, né? E a transformação digital levou para o consumidor a benesse dele fazer o melhor caminho para se deslocar, ao mesmo tempo que a empresa de tecnologia que entrega isso, ela precisa coletar dados dessa pessoa para poder entregar esse serviço. E grande parte do dinheiro que ela ganha não é entregando aquele aplicativo para a gente, até mesmo porque, na maioria das vezes, esse aplicativo é gratuito. Mas ela vai começar a coletar uma série de dados nossos. Nesse exemplo, por exemplo, ela vai saber quando é que a gente sai de casa, qual horário que a gente sai de casa. Muitas vezes, qual é o posto de gasolina onde a gente abastece o nosso carro. Qual é a escola que o nosso filho estuda, porque ela consegue determinar que naquele ponto, todos os dias úteis da semana, a gente faz uma parada às 7 horas da manhã e às 7h05 a gente sai daquilo. Se ela cruza essa informação com o mapa da cidade, ela descobre que naquele ponto há uma escola. Então, já é possível chegar à conclusão que essa pessoa que está conduzindo esse veículo pode estar deixando alguém naquela escola aquele dia. E se a gente começar a olhar por esse aspecto, a gente vai começar a perceber que há sim uma troca da benesse por algumas questões que dizem respeito à nossa privacidade. Isso faz com que não só a gente tenha que entender que isso exista, ou seja, é necessário um nível de transparência entre essa relação, como também se coloca na empresa, por exemplo, com os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, uma nova responsabilidade. Por quê? Porque ela começa a ter acesso a nossas questões de privacidade para poder oferecer serviço ou até mesmo para poder oferecer outros serviços. Porque é com base na coleta dessas informações que ela consegue monetizar esse serviço, seja oferecendo propagandas para a gente, seja trocando essas informações com outros parceiros que vão formatar o seu negócio, seja daqui a pouco a gente começar a receber informações que, por exemplo, há uma promoção de mochilas perto do novo ciclo de matrículas. E por que eu recebi isso? Como é que alguém sabe que eu tenho um filho ali? Você está falando para essa empresa que você tem um filho estudando ou porque você faz aquele caminho e para numa escola todo dia de manhã. Então, sim, muda-se um pouco a relação entre essas pessoas. Porque o consumidor quer continuar tendo acesso a esses benefícios e quer fazer uso da tecnologia para o seu dia a dia. Ao passo que a empresa também tem seus interesses e novas responsabilidades, como, por exemplo, zelar por essa privacidade ou pela privacidade dos dados dessa pessoa. E tem a pesquisadora Shoshana Zuboff, acho que já até abordei ela aqui em outros programas, que ela trouxe para nós a questão da era do capitalismo de vigilância,
que nós estamos sendo vigiados justamente através desses acessos que fazemos e que os nossos dados estão sendo vendidos a todo instante e nós que fornecemos esses dados não recebemos nada por isso. Perfeito. Talvez não receber nada por isso não seja o termo ideal, porque a gente recebe a benesse, a gente faz uso daquele aplicativo, sim, a gente se conecta com os nossos amigos numa rede social, a gente reencontra pessoas que a gente não viu há anos, isso é alguma coisa que a gente recebe em troca. Mas eu acho que o ponto, Campelo, mais importante é o quão transparente está essa troca. Por exemplo, talvez você já tenha passado, ou algum dos nossos telespectadores tenha passado pelo cenário onde você está numa mesa de jantar discutindo uma possível viagem. Eu gostaria de conhecer o país ou a cidade X. E quando você imediatamente pega o seu celular para ter acesso à sua mídia social, está lá uma propaganda especificamente de um pacote de viagens para aquela cidade. E você fala, nossa, leu a minha mente? Ele não leu a sua mente, ele ouviu a sua voz. Ou seja, esses aplicativos estão constantemente nos vigiando. Muitas vezes de uma maneira explícita, quando você posta alguma coisa na rede social, quando você usa um aplicativo de tráfego, por exemplo, e muitas vezes de uma maneira não tão explícita assim, como, por exemplo, ouvir o seu microfone ou ler o seu e-mail. Então, acontece e é muito comum quando a gente tem acesso a um novo serviço de tecnologia, por exemplo, ele vem atrelado com um grande disclaimer falando ali, você aceita uma série de condições para ter acesso a esse serviço? Eu acredito que pouca gente lê aquilo. Eu mesmo confesso que não tenho paciência para ler aquilo, não vejo a hora que acaba para eu dar o aceite. Tudo bem, mas o que eu estou concordando com alguma coisa quando eu dou aquele aceite? Muitas vezes isso está ali e outras vezes nem ali está. Se você for cuidadoso e querer passar por aquilo ali, você também não vai ver. Então eu acredito que mais do que a preocupação ou entender que há essa troca, é entender o quão transparente está essa troca. Até mesmo para a gente poder fazer uma análise se vale a pena. Eu quero continuar tendo acesso a essa benesse a troco desses meus dados. Quais são os riscos que eu vou correr por conta de entregar esses meus dados para esse fornecedor de tecnologia, por exemplo? E essa crescente quantidade de dados gerados pela transformação digital também demanda também leis rigorosas de proteção de dados pessoais e de privacidade, até para proteger as pessoas nesse sentido, não é isso? E quais são os principais desafios na proteção contra violações de dados e como as empresas estão lidando com essas ameaças? É possível garantir que informações pessoais estejam sendo tratadas de forma ética e transparente? Quando a gente fala em tecnologia da informação, garantias é um termo difícil de ser explorado. Nada é risk-free. Não há um cenário onde a gente consiga eliminar toda e qualquer ameaça, por exemplo, por um vazamento de dados, um acesso indevido de dados. Mas é possível sim mitigar esses riscos e criar medidas técnicas e administrativas que vão melhorar a sua capacidade de combater isso ou de proteger essas informações. Os desafios são imensos, mas há sim uma preocupação crescente nos últimos anos quando o assunto é a privacidade. Se a gente olhar, por exemplo, lá atrás na nossa Constituição Federal, já se falava que a vida privada é um direito inviolável dos cidadãos no Brasil. Mas quando a gente falava em privacidade lá atrás, era diferente da privacidade de hoje em dia. Isso. A gente está falando muito mais da privacidade onde não é certo e não é direito uma pessoa ter acesso à sua correspondência, porque essa correspondência estava destinada a você. Então ninguém tinha o direito de abrir essa correspondência e continua não tendo esse direito. Ninguém tem o direito de abrir a janela da sua casa e entender o que você está fazendo lá dentro, porque isso faz parte da sua vida privada. Quando a gente olha para a transformação digital, para esse volume de informações que a gente está colocando nas redes, que a gente coloca na internet, que a gente compartilha em aplicativos ultimamente, começou-se a entender que a nossa privacidade não era só aquela privacidade pensada, e sim aonde eu moro, o meu CPF, as minhas intenções de compra num determinado site de varejo, por exemplo, também fazem parte da minha privacidade. E aí começaram a surgir legislações, não só do Brasil, mas no mundo, para tratar desse tema. Aqui no Brasil, a gente teve uma evolução muito clara a partir de 2010, quando começaram a se discutir temas como o que a gente vai fazer com a internet. Em 2014 veio, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que já começou a colocar alguns limites nesses tratamentos de dados e nessa comunicação entre pessoas através de um meio digital. E em 2018 veio então a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que é relativamente nova quando
quando a gente olha pelo aspecto do quão conhecida ela é, mas foi dado aí pelo menos 2 anos, e se a gente olhar para 2023 agora, já tem aí pelo menos 5 anos de lei se discutindo. Claro que ainda há essa discussão limitada a um espaço de pessoas que tratam do tema, mas a sociedade começa aos poucos a entender o que essa lei fala e principalmente o que essa lei fala em relação aos direitos que nós, como cidadãos, temos em relação aos nossos dados e à privacidade e o que essas empresas fazem com os nossos dados. E recentemente, né, o Congresso Nacional também reconheceu agora o direito à proteção de dados como sendo um direito fundamental, né, isso fazendo uma emenda à Constituição, alterando lá no artigo 5º, inserindo esse direito fundamental à proteção de dados. Perfeito. A LGPD veio em 2018, em 2020 houve uma emenda constitucional exatamente para deixar mais explícito que a proteção dos dados faz parte da sua privacidade e, portanto, se torna um direito inviolável. E dando continuidade aqui com o CEO da empresa Omnis Blue de São Paulo, Adilson Taub Júnior, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, pós-graduado em Engenharia de Software e especialista em LGPD e Compliance. E retomando, Adilson, a gente estava falando sobre a LGPD, que você bem lembrou que foi aprovada em 2018, mas que entrou em vigor só em setembro de 2020, e que apenas agora, em julho de 2023, é que veio a primeira punição, não é isso? O processo, vale destacar, foi contra uma empresa de telemarketing acusada de oferecer aos candidatos às eleições municipais de 2020 uma listagem de contatos de WhatsApp de eleitores para divulgação de material de campanha eleitoral. Primeira pergunta que a gente faz é por que essa demora, né, para haver essa aplicação da punição? E só para ampliar o tema, próximo ano teremos eleições novamente. Você acredita que esse exemplo citado ele vai intimidar novas investidas de empresas a compartilhar esses dados, né, dos eleitores? Ótima pergunta. Bom, quando a gente fala da punição citada em 2023, é importante destacar que essa é a primeira punição dada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, é uma daquelas sanções previstas no artigo 52 da própria LGPD e aplicada pela autoridade que é o órgão do Poder Executivo responsável por aplicar isso. Mas 4 dias depois que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, ou seja, em 2020 ainda, houve a primeira ação na Justiça Comum que usou a LGPD como jurisprudência para aplicar algumas sanções punitivas a quem estava usando dados de forma ilegal. E desde então aconteceram vários desses casos, ou seja, são pessoas que entenderam a lei, entenderam que a privacidade dos seus dados fazem parte da sua privacidade como pessoa física. Isso. E foram atrás dos seus direitos. Muitas vezes ali porque a farmácia pede o seu dado e não te fala o que vai fazer com aquilo. Outras vezes porque eu deixo o meu dado num determinado evento e esse dado é compartilhado com pessoas que eu não autorizei e daqui a pouco eu começo a receber uma série de telefonemas indesejados. Agora, a Autoridade Nacional de Dados, respondendo a sua pergunta, ela demorou para ter corpo suficiente para executar todo o seu papel. Ela, nos primeiros anos de LGPD, o foco da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi regulamentar alguns aspectos da lei e servir muito mais como um órgão que vai ensinar a população, as empresas, sobre os direitos dos titulares, sobre o que fazer para se estar adequado a essa lei. Agora, em 2023, começou-se, principalmente depois da publicação da dosiometria das sanções, a ter mecanismos para aplicar essas sanções. Então, esse intervalo foi muito mais para ela se preparar. Enquanto isso acontecia, a Justiça Comum já estava usando a LGPD para dar problemas. Sobre a sua segunda pergunta, as eleições é uma época do ano ou é uma situação que certamente nos últimos anos, isso fica cada vez mais claro, trata de muita informação. Existia até pouco tempo atrás alguns aplicativos ou algumas soluções, até antes da Lei Geral de Proteção de Dados, especializado, por exemplo, em monitorar as redes, monitorar não só redes sociais, mas sites de notícias, blogs, e começar a traçar o perfil das pessoas e a intenção de voto, não mais sobre aquela pesquisa comum, onde você talvez receba um telefonema ou responde uma pesquisa ali na rua e se entender o que essas pessoas estavam postando sobre candidatos nas redes. E essas ferramentas eram especializadas em detectar o que estava se falando e identificar quem estava falando.
Com o advento da LGPD, isso mudou um pouco. Ou seja, as ferramentas continuam existindo, mas elas pararam, ou pelo menos deveriam ter parado, de identificar as pessoas que estavam falando aquilo, até mesmo por questões de privacidade. Agora, independente disso, épocas de eleições nos últimos anos, talvez desde a última ou penúltima eleição presidencial nos Estados Unidos, as redes sociais se tornaram muito relevantes. Então, eu acredito que essa punição, ela está ali para dar um recado, sim, mas eu não consigo garantir, talvez é impossível garantir, melhor dizendo, que isso será o suficiente para frear qualquer abuso que vai se fazer das redes sociais ou da internet como um todo para fins eleitoreiros. O certo é que as empresas, elas necessariamente, elas vão ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, em face, inclusive, dessa punição que já houve, mas existem vários processos em andamento no âmbito da ANPD. E eu queria saber de você, como você avalia o mercado e, consequentemente, os investimentos na área de proteção de dados pessoais pelas empresas nestes 5 anos de LGPD? Eu faço essa pergunta, chamando a atenção também para investimento em capital humano, profissionais especializados para atuar no setor. Como é que você avalia isso tudo? Nos últimos 2 anos, a gente pode dizer que houve uma procura muito mais focada nesse assunto do que anteriormente. Então, a LGPD ela foi promulgada em 2018 e originalmente foi se dado 2 anos para que todo mundo se adequasse à lei. Lei não é opcional, todo mundo tem que cumprir. No caso da LGPD, é uma lei que deve ser cumprida, seja pela iniciativa privada ou por órgãos públicos, por pessoas físicas ou jurídicas. Pois bem, durante esses 2 primeiros anos, que foi o prazo esperado para que todo mundo se adequasse, eu diria que a procura por se adequar à LGPD foi muito perto de nada. A partir de 2021, 2022, na verdade, o ano passado, começou-se um movimento maior. E esse movimento se dá por alguns motivos. Claro que os aspectos punitivos, eles são, de alguma maneira, combustível para que esse investimento aconteça, mas outras coisas também acabam indiretamente levando as empresas a buscar isso, como, por exemplo, questões até mercadológicas. A gente tem hoje grandes marcas que só fazem negócios com empresas que garantam a privacidade dos dados das pessoas tratadas. A gente tem matrizes que obrigam as suas filiais a estarem adequadas porque elas não querem ter problemas jurídicos, sejam aqui no Brasil ou muitas vezes fora do Brasil. E a LGPD, assim como a GDPR, que é a lei lá da Europa, onde a gente foi buscar muita inspiração para criar a LGPD, ela inclusive trata sobre a transferência e o uso internacional desses dados, ou seja, o que é que as pessoas estão usando os nossos dados fora do Brasil. E se elas querem operar no Brasil, mesmo estando fora daqui, precisam se adequar. Eu diria então que nos últimos 2 anos houve uma procura maior por uma série de fatores, seja esses que nós colocamos aqui ou até outros, mas ainda é um assunto que não está na velocidade esperada. É muito simples, basta você procurar no seu comércio local, no varejo, nas farmácias que você costuma frequentar e falar sobre privacidade. Entender se esse lugar tem um encarregado de dados, se há um canal para você falar sobre os seus dados pessoais, entender se esses dados estão sendo utilizados de maneira adequada. Eu tenho certeza que poucos lugares vão ainda estar preparados para falar disso. Porém, o movimento agora é crescente. Recentemente, aconteceu um fato comigo mesmo, eu estive no restaurante e lá o pedido tinha que ser pelo aplicativo, mesmo estando lá dentro do restaurante, só que eu tinha que cadastrar meu CPF no aplicativo. E aí eu chamei o garçom e perguntei, vem cá, por que vocês querem o CPF? Eu disse, não, porque o aplicativo pede. E o que vai ser feito com o meu CPF? Você sabe informar? Aí disse, não sei, é o aplicativo que pede aí, a empresa que botou. Então, evidentemente que eu não fui me embora do restaurante, nem deixei de consumir lá o que eu estava querendo. Mas é para a gente ver como as empresas elas não estão adequadas, porque eles teriam a obrigação de me informar o que eles iriam fazer com meus dados. Perfeito. E essa questão do capitão humano que você colocou há pouco tem muito a ver com isso. As pessoas que estão trabalhando na coleta, no uso, no compartilhamento desses dados, devem ser os primeiros pontos de atenção aonde a gente vai levar essa cultura e ensinar sobre a necessidade e sobre os benefícios de se cuidar da sua privacidade. Nesse caso, por exemplo, todo mundo que estava nesse restaurante deveria saber o que se faz com esse seu CPF e está pronto para te falar e, mais do que isso, está pronto para te dar tranquilidade que isso não seria um risco para você.
Ou até mesmo para dizer, olha, na hora que você sair do restaurante, esse CPF vai ser apagado aqui dos nossos sistemas. Exato, o que não é certamente não iria acontecer. Não ia acontecer. Adilson, para concluir aqui, a inteligência artificial foi a protagonista de 2023 e pesquisas já apontam que ela continuará relevante no cenário tecnológico a partir de 2024. A integração de tecnologias como inteligência artificial e análise de dados na transformação digital levanta questões éticas sobre a privacidade. Como as empresas estão equilibrando inovação e proteção de dados nesse cenário? Muito boa pergunta. A inteligência artificial veio para ficar. Hoje ela já é uma ferramenta que faz parte da evolução tecnológica ou da transformação digital no dia a dia de muitos escritórios, de muitos hospitais, de muitos escritórios de advocacia, escritórios imobiliários, arquitetos, todo mundo acaba usando a inteligência artificial de uma maneira ou de outra. Isso traz algumas preocupações novas, claro. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem alguns aspectos específicos quando ela fala disso. Quando ela fala sobre o tratamento de dados pessoais realizado de forma automatizada. Ou seja, quando não é um ser humano que está interpretando aquele dado pessoal, seja para analisar, por exemplo, o seu rosto, seja para analisar a sua digital num ponto eletrônico, seja para analisar o conteúdo das suas postagens, seja para ser executado num software muito específico que está ali embarcado num componente ou numa inteligência artificial que está varrendo informação pela rede para poder funcionar. Então há com certeza uma preocupação em privacidade quando o assunto é inteligência artificial, principalmente porque a inteligência artificial exponencializa o uso dos dados e o volume tratado por esses dados. O que as empresas estão fazendo é deixar isso para depois. Na verdade, existe muita coisa para se preocupar antes de se falar da inteligência artificial. Mas as empresas que têm o seu negócio dependendo da inteligência artificial ou que produzem ou mantêm inteligência artificial, aí não. Aí essa empresa tem que olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados agora. Por quê? Porque o core de negócio dessa empresa só vai poder operar dentro dos limites legais se ela estiver adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, Adilson, só uma última pergunta agora de verdade, porque é uma curiosidade para você falar da Omnis Blue, né? Que empresa é essa? O que sua empresa faz? É de São Paulo? Em que ela atua? Explica para a gente isso aí, para o nosso telespectador. Legal. A Omnis Blue é uma empresa que nasceu como um negócio inevitável. É uma junção de amigos que trabalham com tecnologia da informação há pelo menos 20 anos ou mais do que 20 anos. E quando a gente foi olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados para entender como isso iria afetar o nosso dia a dia como fornecedor de tecnologia, a gente descobriu que nós éramos, na maioria das vezes, operadores dos dados pessoais dos nossos clientes. E claro, a gente tinha que se preocupar com a LGPD, mas quem mais tinha que se preocupar com a LGPD eram os nossos clientes, que têm a responsabilidade legal de falar para os seus fornecedores de tecnologia como operar e como garantir a privacidade desses dados. Quando a gente foi entender isso e a gente viu que o mercado ainda estava carente de LGPD e saber como fazer isso, a gente viu uma oportunidade de negócio. Então a Omnis Blue hoje, ela possui uma solução completa para adequar empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Seja isso pelos aspectos operacionais, ou seja, as rotinas do seu dia a dia, os aspectos legais que justificam juridicamente o uso desses dados pessoais e os aspectos tecnológicos de segurança da informação propriamente dita. Então a gente criou um modelo para ajudar as empresas a se adequar à LGPD e junto com esse modelo nós criamos ferramentas que entregam para o encarregado de proteção de dados ou para as pessoas do comitê de privacidade dessas empresas maneiras de atender a todos os requisitos dessa lei de uma maneira muito objetiva, muito clara, muito transparente e obviamente muito segura. Bom, o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim e antes de pedir aqui ao nosso entrevistado que faça as suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 7 de dezembro, o escritor Ramaldo Alves oferta de forma online a palestra Gestão do Tempo e Produtividade 2.0. O trabalho tem como objetivo ensinar um passo a passo para você aumentar a sua produtividade, a gestão do tempo e a aceleração de resultados.
Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui ao nosso entrevistado, Adilson Taube Júnior, para fazer suas considerações finais, e já quero agradecer imensamente pela oportunidade, por você ter vindo aqui ao nosso programa compartilhar tantas informações aí sobre a questão da transformação de dados e a transformação digital e a proteção de dados. Eu que agradeço o convite, fico à disposição para outros encontros como esse. E para deixar um recado final, quero dizer para todo mundo que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados pode, num primeiro momento, parecer uma coisa muito complexa, mas com a ajuda correta é muito rápido você fazer esse trabalho. Quando a gente fala em não estar adequado ao LGPD, a gente não tem que pensar só nas questões punitivas ou previstas em leis, ou que você pode ter, por exemplo, com uma ação movida por alguém que entendeu que a sua privacidade foi violada pelo teu negócio. Mas isso pode também estar limitando a sua capacidade de fazer negócios com outras empresas que hoje buscam parceiros que estejam adequados ao LGPD. Agradeço aqui ao nosso convidado, Adilson, e a sua audiência, e convidamos também a participar você da nossa produção através das redes sociais, o Dia TV Pi, e do WhatsApp 86999112111. Você pode também sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos que foram discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.